Se você é como eu, que tem poucas horas no dia para estudar para o OAB, provavelmente o estudo direto pela letra da lei será a única forma de você fazer uma boa preparação e vencer o exame do OAB. Eu falo isso porque eu tinha pouco tempo para estudar e sem a letra da lei provavelmente não teria conseguido passar. E é justamente por isso que neste vídeo aqui eu vou explicar o que você precisa saber para usar a letra da lei da melhor forma possível e conquistar logo a sua aprovação na OAB. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de aplicar qualquer técnica de estudo é entender a lógica dessa forma de estudo. Porque se a gente não vê sentido, é bem provável que a gente não tenha motivação e desista no meio do caminho. Isso nos leva a uma pergunta importante que é: por que estudar direto pela letra da lei? Simples, porque a letra da lei nada mais é do que a lei vigente no país que serve de base para a prova do OAB. Sim, o exame do OAB não é criado com base em alguma doutrina ou em algum escritor específico. Ele é criado em cima da letra da lei. Sendo assim, todas as questões de direito do exame do OAB são baseadas na letra da lei, e 70% delas são cópias literais do que está escrito na própria lei. Então, estudando direto por ela, da forma certa, você tem muito mais chance de identificar pequenos erros nas alternativas das questões que você vai enfrentar e descobrir com muito mais facilidade qual é a resposta correta. Outro ponto que faz o estudo pela letra da lei ser o melhor caminho é o tempo. Toda pessoa que está se preparando para a prova da OAB está correndo contra o relógio também. E estudar assistindo aulinha de cursinho acaba demorando muito para cobrir todo o conteúdo. Porque as aulas são longas, muitos professores enrolam muito na hora de explicar, e quando você vê, já passou o dia todo vendo aulas longas para cobrir 2 ou 3 assuntos de uma matéria. Agora, estudando direto pela letra da lei, em apenas uma manhã, por exemplo, você chega a cobrir mais assuntos do que cobriria em uma semana de cursinho. Então, para mim, a letra da lei, além de ser a forma mais objetiva de economizar tempo no estudo, também é a forma mais fácil de evitar erros de interpretação lá no dia da prova. Bem, depois de entender o porquê, é preciso entender como fazer o estudo pela lei crua. O primeiro passo para fazer o estudo pela letra da lei é entender exatamente o que estudar. Se você não tem clareza do que estudar, você provavelmente vai se perder e acabar estudando muito conteúdo que não tem chance de cair na sua prova. Aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist sobre estudo estratégico, onde eu falo como você pode identificar quais são os conteúdos mais importantes para você. Mas resumindo, a forma mais objetiva de entender o que focar no seu estudo não é assistindo aulinha, nem buscando cronograma desatualizado na internet. A forma mais objetiva de entender o que focar no seu estudo é usando as provas passadas do OAB. É com as provas passadas que você vai entender quais assuntos de cada matéria o OAB tem dado prioridade. E aquilo que ela deu prioridade no passado tem tudo para ser cobrado também em provas futuras. No meu exame, por exemplo, eu analisei várias provas passadas e formei uma tabela parecida com essa aqui que eu entrego para os meus alunos. Nessa tabela, eu fiz um verdadeiro estudo de probabilidade do que tinha mais chance de cair e estudei apenas aquilo que eu separei na minha análise. Fiz tudo isso apenas usando a letra da lei. O resultado disso foi que eu fui uma das únicas da minha turma a passar de primeira e, sem dúvida, era uma das que menos teve tempo para estudar. E isso é possível porque no exame 42, por exemplo, os assuntos de 63 das 80 questões do exame estavam nessa análise. Ou seja, 78% do exame estava nessa análise que eu faço com base nas provas passadas. E é por isso que eu tenho tantos alunos saindo da casa dos 30, 20 alguma coisa pontos e pulando para 50, 60 pontos no exame seguinte. Porque eles sabem exatamente no que focar o estudo. Então, não adianta apenas pegar a letra da lei e começar a ler ela ali sem ter uma clareza do que focar. A letra da lei é a melhor ferramenta de estudo, mas ela só vai te ajudar mesmo se você identificar antes o que precisa estudar. E isso você consegue fazer gratuitamente analisando as provas passadas, que inclusive foi exatamente o que eu fiz no meu estudo. E eu sei, claro que analisar as provas passadas dá trabalho, mas para cada segundo que você investe nisso, maior é a sua chance de conseguir logo a sua aprovação e entrar no mercado de trabalho no mundo jurídico. Mas Rayane, eu não tenho tempo para criar uma análise assim. Olha, se você realmente acha que não consegue parar para analisar as provas passadas, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Nele eu dou mais detalhes do meu método, que tem essa análise atualizada, tem aulas práticas ensinando o passo a passo do estudo e ainda tem a minha mentoria individual durante todo o seu preparo, ok? Bem, tendo claro que estudar, fica ainda a dúvida. Onde posso estudar pela letra da lei? Simples. Se você já tem o Vademecum atualizado, realmente atualizado, ali vai estar toda a lei que você precisa.
Agora, se o seu vade-mecum não estiver atualizado, você não precisa comprar um novo por agora. Ao invés disso, você pode utilizar o próprio site do Planalto para estudar. Foi exatamente o que eu fiz. No meu caso, eu tinha um vade-mecum meio antigo e rabiscado, e eu não queria comprar um novo antes da segunda fase, que as editoras geralmente lançam uma versão mais nova depois do edital de um novo exame. Então, todo o meu estudo para a primeira fase foi direto pelo site do Planalto, que é 100% gratuito e atualizado. Lá no site você vai encontrar tudo que você precisa em termos da letra da lei para conduzir o seu estudo. E se você já tem certinho quais os assuntos você precisa focar, você pode até utilizar o Ctrl F para fazer a busca dentro do texto da lei e pular direto para os artigos que você precisa ler. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, explicando como utilizar o Ctrl F, então dá uma conferida lá. Bem, sabendo o que estudar e onde estudar, ficou faltando apenas entender como estudar pela letra da lei. E o processo aqui é bem simples. Se você fez uma análise do que você vai focar no seu estudo, a primeira coisa que você precisa fazer é conferir na lei todos esses assuntos para entender o que a lei diz sobre eles. A partir disso, você vai ter que praticar com questões para fixar essa informação. Quando eu falo em prática com questões, a melhor forma de você fixar o que foi estudado vai ser justificando, ou seja, dando fundamento para cada alternativa das questões de uma prova. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente como fazer esse estudo por questões, então não esquece de dar uma olhada depois. Mas resumindo, se você vai fazer uma questão e identificou que a letra A está correta, você vai usar a letra da lei para identificar o porquê dessa letra A ser a correta, mas também vai utilizar a letra da lei para identificar o porquê das outras alternativas estarem erradas e como fazer para tornar elas certas. É esse trabalho investigativo aí que vai fazer você ganhar mais experiência com a prova e vai diminuir muito as suas chances de errar esses assuntos no exame e de cair nas pegadinhas do AB. Digo isso porque o AB adora fazer pegadinhas com pequenas mudanças na letra da lei e colocar como alternativas diferentes. E se você vai mais treinado nisso, conhecendo a letra da lei realmente, você vai conseguir perceber esses erros com mais facilidade e assim vai reduzir as chances de cair nas pegadinhas. Então, realmente, a letra da lei é a melhor ferramenta para você estudar para o AB. Mas ela é uma ferramenta como um pincel. Se você não sabe o que pintar e como usar esse pincel, o resultado não vai ser legal. Por isso, é super importante saber o que focar no seu estudo e aprender a estudar usando a lei. Se você quer um passo a passo pronto para vencer logo essa prova, sem ter que ficar o dia todo assistindo aulinhas longas, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição. Lá eu mostro um método que tem ajudado centenas de pessoas a vencer esse exame estudando menos e melhor. Agradeço por ter me acompanhado nesse vídeo e a gente se vê em uma próxima. Até mais!